Bom, então vamos começar aqui vendo como que a gente trabalha com materiais, né? A gente vai ter uma noção básica de materiais, vai entender como operar o nosso Hypershade, né? Que o nosso Hypershade é o nosso editor de materiais aqui no Maya. Não só materiais, mas dá para trabalhar luzes, algumas outras coisas, tudo no próprio Hypershade. Vamos aprender a criar também aqui manual, né? Apertando o botão direito em cima do objeto. Aqui não está aparecendo, mas se eu clicar, botão direito, a gente vai aprender a trabalhar com essas partes aqui de materiais, conhecer os atributos de cada material. Sim, é muito parecido um do outro, mas é legal a gente ter esse conhecimento. Então aqui, né, e depois de trabalhar com essa parte de Hypershade, materiais, aí a gente parte para entender mais sobre o V, como que a gente consegue mapear objetos simples e começar a partir para objetos mais complexos. E também trabalhar texturas externas, né? Assim como textura já pronta, como criar as nossas próprias texturas também no Photoshop, por exemplo. Então aqui, vamos dizer que a gente tem aqui o nosso objeto, né? E a gente consegue criar um novo material para esse objeto de duas formas, né? Ele já vem com esse material, né? A gente está com o nosso shader ativado aqui, ó, Smooth Shade All. A gente tem aqui, né, apertando 4 ou clicando aqui, a gente tem só o wireframe, e clicando aqui a gente visualiza o material padrão. O Maya ele vem com o material padrão chamado Lambert 1, que é o material que ele cria, ele aplica em todos os objetos. Então todo objeto que eu criar, ele já vem com esse Lambert 1 aplicado. Deixa eu botar aqui. Então todos esses estão com o mesmo material. Ah, mas onde que eu acesso esse material desses objetos aqui? Uma forma, assim, talvez a mais ágil, é a gente vir aqui nessa abinha aqui do lado. Ó, tem o Attribute Editor. Se ela não estiver aparecendo aqui, é porque esse botãozinho está desativado. Se eu clicar aqui, ó, some a abinha do Attribute Editor. Mas se eu clicar aqui de novo nesse ícone aqui, aparece o Attribute Editor. O material do objeto, ele é sempre a última abinha do Attribute Editor. Então, se a gente... Vou voltar aqui na Channel Box, vamos lá. Aí eu selecionei o objeto, e aí eu vim no Attribute Editor. Ele tem várias abinhas aqui, ó, como se fosse várias shelves. Então, o material é sempre a última abinha aqui, é sempre a última shelf. Se você, por algum acaso, você selecionar o objeto e não estiver aparecendo aqui, vai ter duas setinhas bem aqui do lado, é só você ir clicando, clicando, e quando chegar na última é o material. E esse material ó, é o Lambert 1, que é justamente o material default do Maya, que quando você cria uma nova cena, ele já vem com esse material, e ele aplica esse material em todos os objetos que você criar. Então, por consequência de ele ser o material padrão, o material default, se eu mexer na cor dele, ele mexe na cor de todos os materiais que eu for criando. Ele não é um material único. Não, por exemplo, vamos deixar preto. Ó. Agora, se eu criar um outro objeto, esse objeto vai vir preto. Então, tudo já vai vir com essa modificação, por ser o material default. Né? Por isso que é muito importante, assim, a gente não mexe no Lambert 1. O Lambert 1 a gente sempre deixa ele do jeito que ele tem que ser, né? Para não ter nenhum problema de você fazer várias modificações em um objeto, e aí quando você criar o outro já vai vir com essas várias modificações também. Né? Então é importante não mexer nesse Lambert 1. Eu comentei que tem outras formas de chegar nesse material. Né? Uma outra forma é a gente selecionar o objeto, segurar o botão direito em cima dele e vir aqui, ó, Material Attributes. Quando a gente clica aqui, ele abre já direto na nossa abinha aqui do Attribute Editor no material. Se por acaso você apertar no Material Attributes e ele vir para cá, ao invés de vir para o material, é só repetir o processo, que aí ele abre direto o material. Tá? Então se você clicar uma vez ele não ir para o material, faz de novo, que aí ele vai para o material. Né? Então tem essas duas formas de chegar no material do objeto, né, que está aplicado no objeto. Como que a gente cria
materiais, né? Porque ele está com material Lambert 1 padrão, eu quero trocar esse material. Como que a gente troca? A forma mais rápida, só que é um pouco limitada, né? É a gente segurar o botão direito em cima do objeto que a gente quer aplicar um novo material e vir aqui embaixo, Assign New Material. Então, se eu soltar aqui, ele vai abrir essa janelinha onde tem vários materiais diferentes. Né? Tem vários aqui que não são nem materiais, mas ele mistura tudo. Tem coisas que são utilitárias, que a gente aplica em um material, mas ele mostra tudo para a gente aqui. Os materiais mais comuns, assim, mais simples que a gente utiliza são o Blinn e o Lambert. Né? A gente viu que todos esses objetos ele já tem um Lambert aplicado, mas a gente tem também um Blinn. Né? Então nessa esfera aqui eu vou clicar no Blinn e agora ele já tem o Blinn aplicado aqui. Ó. Né? Se a gente olhar, ela já tem um leve brilho aqui que a gente chama de espécula, né? Justamente esse brilho que o objeto ele volta para a gente. Se a gente olhar os outros objetos como o Lambert, eles são objetos opacos. E esse Blinn agora ele é um objeto mais brilhoso. Né? Ele tem uma espécula, ou seja, a luz bate e a gente consegue visualizar essa luz aqui. Né? E aqui a gente tem o nosso material do Blinn. Aqui nesse cubo eu vou criar um novo material, tá? Seguro o botão direito, Assign Material, e eu vou criar um Lambert. Só para eu alterar, né, esse Lambert, ó, sem alterar os outros objetos padrões. Então, como que a gente trabalha esses atributos? Né? Como que são? Como que funcionam esses atributos? Eu vou ativar aqui o meu MentalRay, tá? Eu vou vir aqui no meu Render Settings, né, para abrir o meu set de render. Aqui em Render Using Tamiya Software, eu vou botar MentalRay, mas o MentalRay não está aparecendo. Né? Isso significa que ele está desativado. Ele está instalado, eu já instalei, mas ele não está aparecendo aqui. Então a gente tem que habilitar o plugin do MentalRay. Para habilitar, eu vou vir aqui o Windows, Setting Preference, Plugin Manager. E a gente tem vários plugins aqui, né? Mas o do MentalRay ele costuma ficar lá embaixo. É esse daqui, ó, Maya 2MR. Né? Se a gente olhar o caminho aqui, ó, é o do caminho do MentalRay. Então a gente aperta aqui Load. Né? Ele demora um pouquinho porque ele vai carregar. E aí dá um autoload aqui. Mesmo dando autoload, né, que seria para ele rodar toda vez que a gente abre o Maya, é muito comum ele vir desabilitado em algumas vezes, né? Então, às vezes a gente sempre tem que vir habilitar mesmo ativando o autoload aqui. É meio chatinho, mas isso acontece com muita frequência. Então, vou vir aqui no meu Render Settings de novo, Maya Software, e vou habilitar o MentalRay. Aqui em Quality, eu vou vir na abinha Quality e vou aumentar só um pouquinho a qualidade para não ficar muito baixo. Então, ao invés de 25, vou botar 1. Tá? Só isso, só para aumentar um pouquinho a qualidade. Então, vamos fechar aqui. Né? E vamos soltar um render aqui rapidinho. Ó. Então, eu vou clicar nessa claquetezinha aqui. Né? E ele vai aparecer o render. Deixa eu só suavizar a bola. Eu vou apertar aqui o 3 na esfera para ele suavizar, porque ele veio com a esfera muito quebrada aqui. Então vou renderizar de novo. Né? Legal. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a nossa esfera com um brilho. Né? Apesar da gente não ter uma luz na cena, mas o Maya ele tem uma luz default, que ele, quando a gente não cria nenhuma cena, ele meio que mostra essa luz default pra gente. Tanto que tem uma sombrinha aqui, né? Mas é tudo isso baseado numa iluminação default. E o nosso cubo ele é opaco, ele não apresenta nenhum brilho pra gente. E outra diferença é que a nossa esfera ela tem um reflexo. A gente consegue visualizar, ó, o reflexo do cubo aqui. Né? Então a gente já vê duas características bem diferentes entre o Blinn e o Lambert. O Blinn ele tem o brilho e ele tem a capacidade de ser reflexivo. Já o nosso cubo, ele não tem brilho e também não tem reflexo. Né? Então, vou minimizar aqui. Vou vir no Material Attributes. Ó, ele não abriu nos materiais, mas se eu repetir a ação,
agora ele abre o material. Então aqui a gente tem um color, né? Se a gente mexer só nessa barrinha, ele trabalha com a intensidade, né? Ele deixa bem mais forte ou deixa mais escuro. Se eu quiser alterar a cor, eu tenho que clicar nessa barrinha de cor aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele abre a nossa barrinha de cor. Se eu tirar o mouse, ó, ele some. Então, eu clico, se eu tirar o mouse, ele some. Se você quiser que ele não suma, é só você clicar 2 vezes. Se eu clicar 2 vezes, ele abre uma janelinha das cores aqui, ó. O Maya está trabalhando como padrão agora com HSV, né, que é Hue, Saturation e Value. Esse Value é como se fosse a intensidade, né? Então ele é bem intenso, bem claro, ou ele é bem escuro. Ó, bem intenso ou bem escuro. O Hue é a nossa paleta de cor, né? Então ele não está mudando nada porque eu ainda não mexi no Saturation. Mas, por exemplo, eu vou deixar um azul aqui, ó, né? Meio que ciano. E se eu quiser mexer na intensidade da cor em si, assim, o quão essa cor ela é aplicada ou não, é no Saturation. Então a gente vai aumentando aqui e ele vai ficando com azul mais forte ou vai perdendo a potência desse azul e vai ficando bem mais uma cor sem vida, né? Uma cor bem mais sem saturação, mais chapada, né? E o Value, né, que é a intensidade do material em si, como se fosse da cor em si. Então, um azul mais escuro ou um azul bem mais forte, né, bem mais claro. E aqui no Hue é a nossa paleta de cor, né? A gente escolhe a tonalidade, trabalha o quão influente essa cor é, né, na saturação, ó. E o nosso Value é a nossa intensidade da cor. Caso queira trabalhar com RGB, só clicar aqui na barrinha e aí consegue alterar aqui no nosso RGB. Né? Mas esse HSV, pelo menos no Maya, ficou muito comum, então a gente está basicamente utilizando mesmo só o nosso HSV. Então tranquilo, vamos soltar um novo render aqui. Agora a gente tem nossa esfera azul, né, o nosso reflexo e o nosso brilho aqui. Eu vou selecionar o cubo e vamos vir aqui no material dele e vamos botar uma cor diferente também aqui, ó. Vou botar um verdinho, né? Vamos renderizar. Ó, nosso objeto verde totalmente opaco, né? Não tem nenhum brilho, praticamente não tem nenhuma influência da luz aqui, né? Teria se a gente criasse uma luz externa, mas por enquanto vamos deixar com essa luz default do Maya mesmo. Então, beleza, a gente viu aqui o nosso color, né? A gente tem a transparência, né, que o próprio nome já diz. Preto significa que ele é totalmente visível. Se eu for deixando mais branco, ele vai ficando mais transparente. Ó, bem mais transparente. Vamos renderizar. Olha que interessante. Agora a gente tem, parece uma bolha, né, o nosso objeto. A gente está vendo um brilho desse lado e parece que ele tem um brilho desse lado, mas esse brilho é do outro lado, né, porque ele é transparente. Então a luz está pegando lá atrás da nossa esfera. Né? Então a transparência é legal, ó. A gente consegue simular um efeito de bolha interessante aqui através da transparência, né? Se eu deixar bem pouco, ó, aqui ele já quase não aparece, né? Se a gente renderizar, a gente vai ver basicamente o nosso espéculo. Ó, a gente só vê o brilho, né? A gente quase não vê mais cor aqui, um pouquinho na borda, mas é basicamente brilho, só a luz mesmo. E aí a gente vai ver que a gente consegue trabalhar esse brilho. Ele está com brilho default, né? Ou seja, ele está com espécula default. Então a gente consegue alterar a intensidade, se precisar, o tamanho dele. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Então tem a nossa transparência aqui. A gente tem aqui embaixo o nosso ambiente color. Né? O ambiente color é interessante que ele é como se o objeto ele tivesse uma iluminação própria, né? Como se ele não dependesse
da luz para ser visível. Então, por exemplo, eu vou tirar, a gente vai fazer comparações agora, então eu vou tirar um render com ambiente color default, né? E vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, para salvar esse render, né? Salvar que eu falo é só manter uma cópia dele aqui, ó. Agora eu vou aumentar o ambiente color e a gente vai ver a diferença, ó. Aqui na tela a gente já vê uma pequena diferença, quer ver? Eu vou aumentar aqui. Ó, a gente já vai vendo que é como se ele estivesse ignorando a luz. Se eu botar no máximo, ó, é como se a luz não tivesse mais efeito sobre ele. Mas eu não quero no máximo agora, eu vou deixar mais ou menos aqui, né? E vou fazer um novo render para a gente ver a diferença. Ó, vamos voltar no anterior. No anterior, aonde tinha sombra, ele não fica visível, né? Realmente, se a luz não bate ali atrás, então não fica visível. Mas se aumentar o ambiente color, o que aconteceu? Mesmo se tivesse sombra ali, ele seria visível. Por quê? Porque agora ele tem um atributo que diz que ele é autoiluminado, né? Que ele não precisa de luz para ser visível. Então essa é a função do ambiente color, é tornar um objeto autoiluminado, né? Antes ele não aparecia ali porque a luz não chegava ali, mas mesmo se a gente mexer no ambiente color, mesmo se a luz não chegar ali, ele é visível. Né? Então, se a gente pegar o ambiente color e botar no máximo, o que vai acontecer? Ele praticamente não vai ter influência da luz. Ele vai ser simplesmente uma esfera com brilho e o reflexo. Olha a diferença. Agora a luz praticamente não afeta ele. A gente não vê mais aquela sombra nem nada. Ele é um objeto totalmente autoiluminado. O ambiente color é interessante, a gente costuma utilizar para simular um rebatimento de luz, né? Se um objeto, por exemplo, ele está aqui, né? E aí você quer simular talvez um rebatimento de luz mais verde, alguma coisa assim, como se o cenário fosse verde e você quer que o objeto receba uma leve luz verde. Então você pode vir aqui no ambiente color, ó, aumentar um pouquinho o velo e olha, eu aumentei ele um pouquinho verde aqui, ó. Né? Eu botei uma cor, eu cliquei aqui, botei uma cor verde e agora está aumentando aqui. Então, se a gente botar, vamos ver se a gente consegue ver a diferença aqui. Ó, agora a gente tem uma luz verdinha aqui, né? Como se fosse um rebatimento, né? Não é, mas a gente está, o que a gente fala de fakeando, né? A gente está fazendo uma forma que não é real, mas que funciona. Então a gente costuma utilizar esse ambiente color para simular rebatimento de luz também. Claro que bem pouco, né? Porque se a gente aumentar muito, o objeto ele perde a forma 3D dele, ele fica um objeto totalmente chapado. Então a gente tem que usar com bastante calma aí para não estragar a ilusão do 3D, né? A sensação do 3D. Então a gente vê aqui ambiente color, tem a incandescência, né? A incandescência ele já não é tão utilizado igual o ambiente color, mas o próprio nome já diz, né? Ele tenta tornar um objeto incandescente, né? Como se o objeto emitisse um pouco de luz. Então se eu aumentar aqui, ó, a gente vai vendo que o objeto ele é como se a gente ligasse uma luz dentro dele, e aí ele vai meio que sendo um foco de luz, né? É bem um pouquinho esquisito, mas é porque a incandescência está branco, né? Mas vamos aumentar um pouco aqui e vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa aqui. Né? É como se tivesse ligado uma luz lá dentro e a gente trabalha a intensidade dessa luz. Vamos alterar a cor, né? Eu botei branco, eu vou clicar aqui. Vamos botar um azulzinho também. Né? Como se... Deixa eu clicar aqui. Ó, é para simular, né, que é um objeto iluminado, assim. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma diferença aqui. Não, ele já ignora também a sombra, né, porque ele é como se fosse um foco de luz agora, apesar de ele não
de fato emitir, mas ele dá essa sensação de que é um objeto incandescente, né? Eu estou mexendo aqui igual na câmera mesmo, né? Alt botão do meio a gente navega e Alt botão direito a gente dá o zoom. Né? Então esse incandescente, assim, ele não é muito utilizado, e talvez em casos muito específicos, mas ultimamente o pessoal tem optado por usar bastante o ambient color ao invés do incandescência. O bump mapping a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vou pular ele rapidinho. A gente tem o diffuse, né? O diffuse ele é interessante porque ele é como se o objeto, vamos dizer, ele dá a sensação de um objeto ser mais novo ou mais velho, né? Ou seja, se um objeto ele é capaz de transmitir a cor, o material de uma forma mais nítida ou de uma forma mais difusa, mais apagada. Então, o diffuse ele tem essa função. Ele vem como padrão 0.8, mas, por exemplo, eu vou abaixar e aí a gente vai vendo que esse azul vai ficando um azul mais apagado, mais escuro, justamente porque ele vai perdendo a força dele. É como se eu estivesse envelhecendo esse material. Então, eu vou abaixando, a gente vai vendo que o azul, ó, ele vai ficando um azul mais apagado, mais velho. Assim, mais velho que eu falo é bem superficial, né? Mas ele dá essa sensação. Então, abaixei aqui o diffuse, se eu renderizar aqui agora, ó, já ficou um objeto bem mais escuro, né? Ele perdeu a força do azul. Se vocês notarem, a gente não mexeu na cor, a gente mexeu só no diffuse. Ó, antes com o diffuse padrão, ó, como que ele estava uma cor mais viva, né? Uma cor mais atraente, assim. Agora, quando a gente abaixou o diffuse, ele ficou um azul bem apagadão, né? Um azul bem sem vida. Então esse diffuse a gente costuma utilizar bastante para simular se um objeto ele é capaz de emitir uma luz legal, de emitir uma cor legal, ou não. Se ele é um objeto mais desgastado, que ele recebe luz, mas ele já não consegue transmitir aquela luz de uma forma tão intensa, não consegue transmitir aquela cor de uma forma tão intensa. Então o diffuse é bastante usado para isso. Um exemplo é, vamos dizer, se a gente estivesse fazendo um aço, né, um ferro. Então, se é um ferro novo, ele vai estar com o diffuse bem alto, próximo do 1 aqui, ou até o default, né, que é o 0.8. Mas, se já é um ferro mais bem desgastado, bem velho, então a gente abaixa bastante o diffuse para ele receber a mesma luz, mas não ter a capacidade de transmitir a luz da mesma forma, né? Se ele for um aço azul, então ele vai ser um azul bem escuro, bem desgastado. Então a gente trabalha o diffuse para fazer essas variações assim de mais relacionado a quão forte ele consegue transmitir a cor e a luz para a gente. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. A gente tem a translucência, né? Translucência bom, o próprio nome já diz, né? É como se a gente um exemplo, na verdade, é um abajur, né? Aquele abajur que ele é cilíndrico, mais ou menos dessa forma, e aí a gente tem uma luz lá dentro que mesmo o abajur não sendo transparente, a gente consegue visualizar que tem um foco de luz lá dentro, né? Eu vou abrir aqui a internet rapidinho e aí eu vou mostrar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem de referência aqui. Ó, esse é um exemplo legal. É como se fosse não sei se é um pano, uma tela aqui, né? Mas ela não é transparente, só que a gente consegue ver um foco de luz lá dentro. Então esse é o efeito de translucência. Vamos ver se a gente consegue simular aqui, porque às vezes exige uma configuração de render um pouco diferente. Mas eu vou vir aqui em Rendering e vou criar uma Point Light aqui. Eu vou ativar a luz aqui na nossa viewport, tá? Só para movimentar ela aqui, ó. E vamos deixar ela aqui. Ela está dentro do nosso cilindro. Eu vou criar um novo material para esse cilindro, né? Vamos criar um Lambert mesmo, que é um padrão. Ó, nossa luz está lá dentro e eu vou aumentar a translucência. Só uma curiosidade antes aqui. Color, transparência, ambient color, incandescência, bump, diffuse e translucência, eles estão dentro dessa abinha aqui, ó, Common Material Attributes. Então todos os materiais do Maya, os materiais padrões do Maya, eles vêm com esses atributos default. Assim, default que eu falo, os mesmos atributos para todos os materiais.
Se eu clicar aqui no material, no objeto que tem um Blin, vamos vir aqui no Blin, ó, a gente tem os mesmos atributos para ele. Né? A diferença do Blin é que ele tem essa barrinha de specular aqui diferente. Né? Já o Lambert, ele não tem. Mas o interessante é justamente saber isso, que esses atributos eles estão presentes tanto no Lambert, né, quanto no Blin. Mas vamos voltar aqui então. Eu vou deletar rapidinho as faces aqui de cima. Eu vou selecionar tudo, ó, e vou tirar esse do meio aqui. Ó. Então vou deletar a face de cima e a de baixo. Né? Só para simular como se fosse uma tela de abajur mesmo aqui. Vamos visualizar ele de frente. Eu ainda não mexi no translucência, né? Vamos visualizar ele de frente. E vou soltar um render aqui. Ó, não apareceu nada. Mas o objeto está lá. Como que eu sei que o objeto está aqui? Aqui no nosso render view, né, a gente tem essa opçãozinha que é para visualizar as cores. Só que está tudo escuro. Por quê? Porque a nossa luz está dentro do objeto. Eu tinha comentado agora há pouco que o Maya ele tem uma luz default. Mas a partir do momento que a gente cria qualquer luz, essa luz default do Maya é desligada. Então a gente só visualiza essa luz que a gente criou. Mas ela está dentro do objeto, então ela não está transmitindo a luz para nenhum lugar. Mas eu sei que tem um objeto aqui, como? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, é o botãozinho do alpha. Se eu clicar aqui, ó, a gente vê o alpha do objeto. Né? O alpha é como aonde que o objeto está, né? O canal de transparência do objeto. Então, vou apertar aqui de novo no RGB e vamos deixar aqui. Eu vou alterar a cor, vamos botar uma cor levemente amarelada aqui no objeto. Tá? E vamos aumentar agora a translucência. Então vou pegar aqui, ó, e vamos aumentar um pouquinho aqui. Eu não sei um valor exato, né? Tem que testar para ver qual valor que é interessante. E vamos renderizar aqui. Ó, a luz está dentro do objeto, né? E o objeto não é transparente, mas agora ele está visível, porque ele tá, o material dele agora é capaz de mostrar um foco de luz que está dentro dele. Ele está bem geral, né? Tá pegando em tudo, mas eu acho que a gente consegue trabalhar isso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, mexendo no depth, né? Que é a profundidade, e no foco. Vamos ver aqui. Ele não mostra para a gente o depth em tempo real. Né, mas a gente pode talvez tentar alterar o foco aqui, ó. Vamos ver se eu diminuir ou se eu aumentar. Vamos aumentar um pouquinho e vamos ver se ele vai mudar aqui. Vou salvar essa imagem para ver a diferença. Ó, ele escureceu um pouco as bordas, né? Então eu vou aumentar mais o foco aqui. Ó, agora aumentei demais, né? Ele está aparecendo só aqui. Vou diminuir um pouquinho. Ó, que interessante. Agora já está dando uma sensação melhor. O focus, o depth, né? Tem que trabalhar. Eu não sei direito o que ele faz. Ó, mas já deu uma sensação bem melhor. Né? E o que a gente pode fazer é vir na luz que está aqui dentro. Ela está com a cor branca, né? Vamos botar uma cor mais amareladinha. E vamos aumentar mais a intensidade dela. Vamos renderizar aqui para ver. Ó, que legal. Então, translucência é isso, né? A gente conseguir simular esse efeito. Um exemplo foi o abajur, né? Mas a gente pode aplicar em outras coisas, né? Talvez simular uma pele, alguma coisa do tipo, que a gente aproxime a luz e mesmo o objeto não sendo transparente, a gente consegue visualizar um foco de luz. Então é bem interessante, translucência é bem curioso também, né? Então eu vou deletar aqui a luz, vou desabilitar a visualização de luz na viewport, né? Senão vai ficar tudo escuro. E vamos voltar aqui para o nosso Blin. Vamos selecionar aqui, vou no material. Então a gente viu até a translucência. Por que eu não vou mais mexer no Lambert? Porque no Lambert
a gente já viu todos os atributos. Agora a gente vai ter que visualizar os atributos extras do Blinn, que é o nosso Specular Shading. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Eu vou focar mais a esfera, né, porque não vai fazer influência no objeto do lado. Bom, na verdade a gente vai mexer com reflexo, né, então eu vou deixar aqui. Então o que a gente tem? A gente tem o primeiro atributo aqui, ó, que é o Eccentricity. O que ele faz? O Eccentricity é o tanto que ele espalha a luz que ele recebe. Né? Então a gente pode trabalhar como se ele recebesse a luz e gerasse só um pontinho. Ó. Ou se a gente aumentar, é um objeto que ele consegue espalhar totalmente a luz que ele recebe, né? O foco de luz. Então vamos ver essa diferença. Ó. Vou deixar bem pequenininho e vamos renderizar. Ó, a gente tem só uma bolinha de luz aqui agora. Né? O Specular está com um espaço bem pequeno. Né? Como se fosse o que? A gente pode dizer como se a luz estivesse muito longe, né? Então ela é só uma luz, um foco de luz bem pequenininho. Mas se a luz estiver bem próxima do objeto, assim, isso que a gente fala é como se fosse simulando, né? Ocasiões. Então se a luz estiver bem perto, bem intensa, o que pode acontecer? Vou salvar essa imagem. Ó, a luz praticamente engole, né, o objeto. Assim, ó. Então a gente tem ele aqui e ele aqui. Né? Só que o Specular, o Eccentricity alto às vezes estraga, né? Então vamos baixar um pouquinho aqui. A gente tem o Specular Roll Off. Né? É um atributo bem interessante que ele faz o que? Ele pega o centro, como se fosse o ponto central mais intenso do Specular e vai suavizando até o ponto final. Então se eu mexer aqui, ó, a gente vai vendo que vai perdendo a força. A gente não altera o tamanho, ele não altera o tamanho do Specular, mas ele altera a intensidade dele. Ó. Então se eu deixar no valor 1, ó, ele fica assim, ou seja, ele fica muito brilhante no meio e faz ele espalha, né, de uma forma mais linear aqui. Agora se eu for abaixando, ó, ele vai apagando o meio e automaticamente ele vai deixando mais suave a borda também. Ó. Né, então se eu abaixar aqui e renderizar, ó, a gente tem um brilho bem suave, ó. Quase, né, quase imperceptível assim. Mas se eu aumentar tudo aqui, ó, a gente já tem um brilho bem mais intenso, né? E a gente consegue ver como se fosse o final dele, mais ou menos aqui, né? Não é, mas é como se fosse. Então o Roll Off, ele pega esse ponto central e ele vai suavizando cada vez mais até essa borda, né? Então ele vai apagando, apagando, apagando até ficar totalmente invisível, né? Se a gente desligar, ó, então ele some com o Specular. Se eu renderizar aqui agora, com o Roll Off zerado, né? Eu praticamente desliguei ele, ó, a gente não tem mais o nosso Specular. Então o nosso objeto ele praticamente virou um Lambert. Se a gente desligar o Specular Roll Off, nosso objeto vira um Lambert porque ele não tem mais a capacidade de ter o Specular, né, de transmitir o brilho para a gente. Vou renderizar aqui de novo. Né, uma curiosidade aqui, ó. O Specular Roll Off, né, apesar da gente ter aqui embaixo o atributo de reflexo, o Specular Roll Off ele é um pouco responsável pelo objeto conseguir refletir outras coisas. Tanto que se a gente abaixar aqui o Specular Roll Off e renderizar, ó, o nosso reflexo vai ficando mais apagado. E se eu zerar ele e renderizar, a gente não vai ter mais reflexo. Né? É como se na verdade, eu acho que ele tem, mas está quase imperceptível aqui. Né? Quase não dá para ver. Então, é esse Specular, né? Esse brilho que aumenta a capacidade de reflexo dele. Né? Então, é importante saber equilibrar esses atributos para o nosso reflexo ser funcional aqui. A gente tem mais o nosso Specular Color, né? Que é a cor desse brilho. Ele está com um branquinho. Se eu aumentar aqui, ó, ele vai ficar com um branco bem estourado. Então, se eu renderizar, ó, o branco já fica bem estouradão, né? Bem forte. Aí você fala, eu quero simular como se fosse uma luz verde.
né? Eu quero esse brilho como se tivesse uma lanterna verde iluminando essa esfera. Então a gente vem aqui no Specular Color e vamos puxar um verde aqui, ó. Né? Vamos deixar o Specular Color verde e vamos renderizar. Ó, agora o nosso brilho é verde, né? Ele está bem apagado, então deixa eu aumentar a cor dele aqui. Ó, então a gente alterou, né, a cor do nosso specular para verde. Você fala, eu quero fazer uma cena, vamos dizer que eu tenho esse objeto que ele está naquela sala onde faz revelação de filme, né, que tem aquelas luzes vermelhas e tudo mais. Então, só vir no Specular Color e botar uma luz mais vermelha aqui, ó. Né? Se a gente renderizar, ó, a gente tem aquela luz vermelha, ó, até o reflexo ele puxa essa tonalidade mais vermelha. Né? Então, o Specular Color é bem interessante. Uma dica para resetar a cor, né? Os atributos a gente é difícil, né, conseguir resetar, mas a cor, se você quiser resetar para aquele branco, uma coisa que a gente faz é o que? A gente puxa essa barrinha até o final, que ele fica preto, e depois a gente volta ela, ó, que ela fica branca. Né? Então, é só uma curiosidade, né? Ele está vermelho, a gente puxa para cá, é como se ele resetasse a cor, e aí a gente volta para o branco do meio aqui. Mesma coisa funciona para o color, tá? Se quiser resetar o color, é só puxar a barrinha para cá e depois voltar. Bom, aqui a gente viu o Specular Color, e aqui tem o Reflective, né? Que é o quão reflexo ele consegue emitir. Então ele está 0.5. Se eu abaixar aqui, ó, mais ou menos 0.124, se eu renderizar, o nosso reflexo vai estar bem apagado, ó. Vamos ver a diferença aqui? Eu vou apertar aqui para salvar. Vamos botar o 0.5 e vamos renderizar. Ó, aqui ele está com 0.5 e com 0.124, ó, ele fica bem apagado. Ó. Né? E se eu botar 1, né, ou seja, ele vai refletir, praticamente 1 é como se fosse um objeto cromado, né? Que praticamente ele sobrevive à base de reflexo. Se não tiver nada para refletir, ele fica preto. Ó, o quão intenso que ele fica. Ó. Né? Então, se você quiser simular um objeto totalmente cromado, só pegar o Reflective e estourar ele no máximo aqui. Esse Reflected Color, né, a gente não precisa trabalhar ele agora, mas a gente pode simular ele depois, que aqui ele tem color, só que se ele está preto, ele vai refletir o que está em volta, né, de uma forma normal. Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui, a gente vai ver depois isso daqui, e botar uma textura externa. Né? Então, sei lá, eu pego uma imagem de um cenário e eu coloco ele nesse Reflected Color. Que aí, apesar de não ter um cenário em volta, mas o nosso objeto ele vai simular o reflexo daquele cenário. Né? É uma forma de, igual eu falei, de fakear, né? de falsear o reflexo de alguma coisa. Mesmo o cenário não estando em volta, mas a gente consegue passar essa sensação de que tem um cenário através do reflexo. Né? Então, esse Reflected Color a gente pode trabalhar ele mais tarde, né? Uma leve curiosidade, depois a gente adiciona alguma textura externa aqui. E para finalizar, né, a gente já viu todos os atributos aqui. Para finalizar, a gente tem essa outra abinha especial aqui, ó, que é a nossa Special Effects, que a gente consegue aplicar um glow no nosso material. Então, por exemplo, eu quero que essa minha esfera ela emita uma luz. Né? O glow é basicamente isso, é uma luz que sai do nosso objeto. Então eu vou pegar aqui o glow e vou aumentar um pouquinho. Ele tem que ser mexido com muita calma, né? Porque se ele é um atributo muito intenso. Então se eu botar aqui, depois a gente vai ver, ele vai estourar basicamente tudo. O glow a gente não consegue visualizar aqui na viewport, né? Então a gente tem que botar um valor. Ele estava 0, né? Então a gente tem que botar um valor e renderizar para ver o que está acontecendo. Vamos renderizar aqui. O glow é a última coisa a ser calculada. Ó, agora a gente consegue ver que o objeto ele tem um brilho extra. Ó. A gente consegue ver o azul saindo do objeto aqui. Ó. Deixa eu aproximar aqui. Ó, o glow passando aqui. Né, ó. Então, o glow é um nome comum. Né? A gente conhece de vários outros lugares. Eu botei 0.138, vamos aumentar mais aqui. Vamos ver a diferença. Ó. Ele está aqui.
Agora ele vai estourar bastante. Ó, ó o brilho. Ó, aqui é sem glow, aqui com glow 138 e aqui com glow 336, né? E aqui vamos estourar bastante, ó, vamos deixar perto do 1, ó, quase 1, e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aí, ele basicamente está explodindo aqui, né? Ó, sem glow, com glow pequenininho e com glow estouradão, né? E tem uma coisa interessante aqui em cima do glow, ó, que é esse hide source, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vou apertar hide source e vou renderizar. Ó, o objeto sumiu, mas o glow está lá, né? Ficou um pouco esquisito, mas é por conta do espécula, né? Com o hide source, o que ele faz? Ele deixa o objeto totalmente transparente, mas ele mostra o glow desse objeto, né? Então é interessante, às vezes você, não sei, você quer fazer um fantasma que brilha, só que o fantasma tem horas que ele some, então você esconde ele e aí vai aparecer só o brilho do fantasma, né? É bem interessante. Aqui ele ficou esquisito por causa do specular. Vamos desabilitar o specular aqui, né? Vou zerar o specular roll off e vou renderizar de novo. Ó, aí ele perdeu o brilho, né? Aqui alguma coisa de sombra. Então, a partir desse momento, né, como a gente já conhece os atributos, a gente começa a fazer testes e começar a misturar um atributo em cima do outro para ver o que acontece. Por exemplo, eu não estou gostando dessa linha aqui. Ó. Eu acredito que essa linha seja alguma coisa atrás do objeto, né? Então, eu vou aumentar o Ambient Color aqui, ó, porque o Ambient Color a gente sabe que ele não pega, ele vai perdendo a influência da sombra, porque ele vai se tornando um objeto auto-iluminado. Então vou aumentar aqui e vou renderizar para ver se ele mata essa sombra que está atrás aqui, ó. Ó, ele começa a sumir, né? Aquele exemplo que a gente viu do Ambient Color, que antes tinha uma sombra aqui, só quando a gente aumentou o Ambient Color, ele foi sumindo com aquela sombra, porque ele foi se tornando um objeto auto-iluminado. Aquela sombra que a gente tinha aqui atrás, eu não sei se eu salvei, não. Aquela sombra que a gente tinha aqui atrás é porque o objeto ele se tornou transparente, então ele estava mostrando a sombra atrás. E eu aumentei o Ambient Color para ele sumir com essa sombra. Né? Então é bem interessante, a gente começa a fazer vários testes, né, vários experimentos, misturando vários atributos aqui, e chega em um ponto que você não sabe como voltar para o default, né? Você quer, eu quero voltar tudo para o default, eu tenho que ficar testando, tipo, vim aqui, e esse daqui, qual que é o default desse? Qual que é o default desse daqui? Né? Então é bem complicado. Uma maneira, se você quiser realmente voltar tudo para o default, é você aplicar um novo material, né? Tirar esse material que está e criar um material default. Então vamos apertar o botão direito e eu venho Assign New Material e aplico um novo Blin aqui, que aí ele zera, né, e ele criou aqui um Blin 2. Aquele Blin 1 já não está mais funcionando nele, agora a gente tem o Blin 2 com tudo default aqui. Né, então com isso a gente fecha essa parte de introdução aos materiais. O próximo passo agora, a gente ainda não viu o Bump, né, então a gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente for trabalhar com conexões externas, né, e quando a gente for trabalhar com o Hypershade também. Mas aqui a gente finaliza essa introdução aos materiais e agora vamos conhecer o nosso Hypershade e como puxar alguma textura externa ou algum arquivo de utilidade do Maya para conseguir um efeito legal, ou na cor ou no Bump Mapping.